Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha pela grande rede de rádios brasileiras, as rádios que estão integradas à Jovem Pan, a principal rede de rádio do Brasil. Você nos acompanha em mais de 130 emissoras em todo o país. São 2.500 cidades brasileiras que recebem diretamente a nossa programação. Milhões de ouvintes em todo o Brasil. Você nos acompanha também pelas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E no nosso portal você encontra o caminho para a Jovem Pan Online, que é a rádio com imagem. E lá terá uma grande grade de programação, mais de 5.000 shows à sua disposição. Os grandes artistas nacionais e internacionais, você poderá assisti-los quantas vezes quiser, sem ninguém pagar nada. Os nossos consultores, colaboradores, repórteres, comentaristas e entrevistas especiais, como essa que, com muito prazer, nós vamos fazer com o Edmar Oneda, que é da Academia do Palestrante. Edmar, obrigado pela presença, é bom tê-lo aqui. Obrigado a você. Muito bom. O Edmar é um coach de palestrantes. Ele não quer que eu fale professor, mas de qualquer maneira é alguém que conhece profundamente o segmento e prepara um palestrante. Por que nós estamos iniciando essa conversa com o Edmar? Porque na área do esporte, por exemplo, em tantas outras áreas, em tantos outros segmentos, são muitos os palestrantes conhecidos. Chega lá, se apresenta, conta a sua história, conta toda a sua experiência e fim de conversa. Ou há uma preparação para isso? Então, ninguém melhor do que o Edmar para contar para a gente como é que isso é feito, aquele que quer ser palestrante, o que é que precisa fazer, não importa a área de atuação. Como é que funciona isso, Edmar? Como se tornar um palestrante, né? Quem me procura já tem algo a oferecer e quer fazer a transição de jornalismo para palestrante, de jornalista para palestrante, de um médico para palestrante, de um jogador para palestrante. E é um processo de transição. O que nós costumamos orientar, que vai muito da minha linha de conduta, pelas minhas crenças, pelos meus valores, o quanto isso está inserido na sua missão de vida. O quanto isso faz sentido para você ser palestrante. Qual é o seu chamado? Por que você deseja ser um palestrante? Então, quando as pessoas respondem isso, eu consigo orientar ainda mais. Alguns falam, não, eu quero aproveitar o meu momento que eu sou famoso. Outros, eu quero contribuir, porque eu acredito que eu posso ajudar muitas pessoas com a minha experiência, com a minha mensagem. E aí, quando chega nesse ponto, é muito melhor. Porque daí é um encontro de almas, né? É a sua experiência, é o seu conhecimento e essa comunhão com os ouvintes, com a sua plateia. E aí há essa liga, esse sentimento. E o trabalho fica muito bem feito nesse sentido. E quando chega dizendo, eu quero aumentar a minha receita? Então, nenhum problema quanto a isso. Já alguns nomes até famosos que já me procuraram e que não deu certo. Por quê? Porque não é só o fato de você querer ganhar dinheiro. Se for só por ganhar dinheiro, muitas vezes você não consegue colocar a sua missão na frente. E isso não desenvolve. Mas tem alguns nomes que estão hoje atuando no mercado que não têm a missão de ser palestrante, mas têm a missão de ganhar dinheiro pela pessoa que eu fui e pelo que eu sou. E estão ganhando dinheiro com isso. Alguns tentaram e não conseguiram? Vários tentaram e não conseguiram. E qual foi o obstáculo, ou quais os obstáculos que impediram o sucesso disso? Vanderlei, não vou citar nomes aqui dessas pessoas, mas alguns gostariam, porque eu estou vendo alguns amigos entrando no mercado de palestras. O que eu devo fazer? Perfeito. Então, o dever como fazer, eu explico até, né? Você deve desenvolver um produto, esse produto deve ter um perfil, um público-alvo e uma necessidade de quem vai estar te contratando. Fora isso, você começa também a viver do mercado. Opa, dinheiro. Bom, você vai também ter que cumprir uma agenda. A partir do momento que você se lança no mercado, você está preparado para atender a demanda do seu público, das empresas que estão querendo contratar você? Aonde está a sua maior atuação? E aí alguns, nossa, eu não posso, porque eu viajo muito, eu estou aqui, eu estou lá. Mas não traz trabalho para um banco de palestrante. Porque eu vendo você, você fala, pô, vou ter que cancelar porque eu fui chamado para fazer uma cobertura, eu fui chamado para estar cá, lá, colar. Então,
nesse momento, alguns comentam, eu já entendi, vou querer ser, mas não nesse momento. Porque nesse momento ainda eu preciso ficar Você está se referindo na medida que se comprometeu, você deve manter esse compromisso. Exatamente. É isso. Porque você cria expectativa em quem está te contratando. Né? Nós que comercializamos esse tipo de serviço, então a gente faz uma apresentação para a empresa, ela se organiza, ela monta uma data, uma agenda, um evento e você não comparece. Entendi. Então, isso já aconteceu. Então, por experiência, nós já vamos orientando. Você tem condições de cumprir com uma agenda? Porque às vezes, o Vanderlei, você nem é tão interessante a sua palestra, mas o seu nome vende. Entendi. Né? Então, muitas empresas compram o nome de um bom profissional porque é um grande agrado. Então, na nossa palestra, nós vamos estar com um grande apresentador, comunicador, jornalista, Vanderlei Nogueira. Então, isso passa para o cliente um peso maior. Há uma divisão, eu explico. Muita gente entende que uma palestra, um encontro, deve ser para um grupo limitado de pessoas. 50, 100 pessoas. E não aquelas palestras que levam 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Qual é a diferenciação, qual é o encontro que você acha que funciona mais? O encontro que funciona mais é o encontro quando eu resolvo ser palestrante, por consequência de um trabalho muito bem feito, já que estamos falando do mundo dos esportes aqui. Também. O Vanderlei, é quando você se prepara para comunicar. A comunicação, você está falando aqui e tem milhares de pessoas te ouvindo, como poderiam ter poucas pessoas te ouvindo. Mas o teu processo de comunicação está aqui, está fluindo. Algumas pessoas não conseguem falar para um grande número, se assustam. Entendi. Tá? Agora, o que vai funcionar é quando eu utilizo a técnica da boa comunicação para expandir a minha comunicação, o meu conhecimento, a minha vivência, a minha experiência. Quando eu palestro, para mim não tem nenhuma importância se é 50 ou se é 1.000. Eu enxergo 1.000 na minha frente e enxergo 50. Mas o meu tempo, a minha dedicação, o meu entusiasmo é o mesmo. Obviamente, quando está com um número maior de pessoas, você tem que ter um preparo maior, vocal, de conseguir abraçar toda aquela plateia. Mas o efeito é o efeito da comunicação, é conseguir tocar a sua audiência, as pessoas que estão presentes na sua palestra. E a ausência de uma boa técnica, a ausência do profissionalismo como palestrante, pode pôr em risco. Então tem alguns palestrantes que não têm uma postura adequada do mundo dos esportes, alguns falam muito palavrões, e as pessoas comentam, né? E é interessante que no mundo dos esportes, assim, do que eu vejo, é que as pessoas às vezes não falam nem da palestra, falam do nome do palestrante. Aí eu vou lá, eu vi Beltrano, como você no início mencionou, as pessoas não estão nem muito ligadas ao que ele vai, ao conteúdo, mas sim ao nome da pessoa, né? Então, no mundo dos esportes, né, é algo crescente. Profissionais que estão querendo compartilhar suas experiências. E eu percebo que há uma preocupação cada vez maior em como trabalhar minha performance de palco. Há uns anos atrás, teve alguns que iniciaram e não quiseram se preparar. E foram orientados. Eu já sou um campeão, quem quiser me ver assim. E aí entrou outros profissionais também campeões do mundo do esporte, mas com mais empatia, com mais simpatia, com mais graça. E com quem você quer falar? Claro. Você sempre vai preferir alguém que é mais simpático, educado, cordial. E aí, muitas vezes, esses outros que se achavam estrela tiveram que se adequar um pouco maior, porque a gente vai no melhor produto, já que vai falar sobre esporte. A preparação na academia do palestrante, por exemplo, que é a entidade que você dirige, como é que é? A pessoa vai lá, responde as suas perguntas, essas que você falou, você vai cumprir a agenda, se você disser que vai, você vai mesmo, e qual é o horário que você pode, ok. E a partir daí, qual é o procedimento? Qual é o conteúdo? Qual é a mensagem que você quer transmitir? Como nós vamos transformar a sua experiência, o seu conhecimento em um produto? Esse é o grande desafio. Certo. O segundo desafio é como eu vou comunicar, como eu vou me apresentar, a performance de palco. E o outro grande desafio é como eu vou me posicionar no mercado, para que o mercado me enxergue agora
como um profissional do segmento de palestras e comece a comprar os meus produtos. Lembrando que quando você entra num segmento de palestras, você torna-se um empreendedor do segmento de palestras. Você vai emitir nota fiscal. Claro. Você vai ter que, para trabalhar o seu posicionamento, você vai ter que trabalhar a sua visibilidade como um profissional, como qualquer outro segmento. Por mais que, por consequências dos esportes, é consequência. Então, ele já tem uma visibilidade. Agora, se a gente for para um outro lado, como a gente mencionou no início da nossa entrevista, um médico, um executivo, ele não tem essa visibilidade. E aí é um outro trabalho. Entra o prestígio, né? Entra a palavra prestígio. No segmento. No segmento. Então, o trabalho às vezes é até um pouco mais delicado. Por quê? Porque quando se fala no nome X, as pessoas, quem é? Aí vai explicar. É um excelente executivo, conseguiu sair do ponto A para o ponto B, fez isso, aconteceu. Aí tem o currículo dele. Aí nós vamos vender esse benefício. Geralmente, esse palestrante, que é um grande executivo e resolve compartilhar sua experiência, ele traz um outro resultado para suas palestras. Claro. E eu também percebo que as pessoas... eu vou até citar um nome aqui, pode? Claro. Por exemplo, eu estou trabalhando atualmente a carreira da Cris Pirv, que é do voleibol. É uma coisa impressionante, porque a gente se apaixona pela experiência que ela teve, por ser uma atleta internacional, apesar de ela ser da Romênia, ela já é internacional por conta disso, mas... por onde ela passou, o efeito que ela teve, mas na hora que a gente começou a construir a palestra dela, ela já tinha essa facilidade de fazer as analogias de uma forma coerente. Não é aquela analogia, Vanderlei, que as pessoas comentam assim, olha, para ser um jogador de sucesso, você tem que ser dedicado. Então, se você na sua empresa quiser ser alguém de sucesso, tem que ser dedicado. Tem que trabalhar no planejamento, né? É muito óbvio, né? Para isso as empresas contratam alguém especializado em planejamento. Quando esse esportista, este executivo, ele tem essa sensibilidade de transformar sua experiência em algo a mais, aí toca o coração, toca a mente, toca na plateia, né? Nas pessoas que estão te assistindo. Então, e eu sou conhecido por ser uma pessoa chata, crítico e tudo mais. Então, quando eu pego uma Cris Pirva, que ela começa a fazer as analogias e vai explicando alguns conceitos do mundo do esporte, eu fico, nossa, é assim que funciona a nossa vida. Então, é um olhar para a vida. Porque a sua palestra ela vai ter uma motivação, ela vai ter uma ajuda, vai ter uma contribuição. Nossa, isso acontece comigo. E esse contato que é muito importante, quando você é tocado. E a palestra, o efeito de 1 hora, é algo desafiante, né? Você conseguir sensibilizar, despertar, motivar, orientar uma plateia. Lembrando que quem te contrata também tem uma expectativa sobre você. Claro. Né? Tem um compromisso. Né? Qual é o valor que você vai agregar à nossa empresa e aos participantes? Então, tá aí. Então eu fico muito feliz que alguns outros nomes que nós já até comentamos aqui, eu preciso me especializar, eu preciso me profissionalizar. E quando vem alguém que já é, digamos, um ídolo, e vem com essa humildade, é muito mais interessante. A gente percebe que ele está respeitando um outro universo, que é o universo das palestras. Da mesma forma que eu quis me especializar, me preparar para ser um grande executivo, um grande esportista, hoje eu estou entrando num outro segmento que também eu preciso me preparar. Precisa de treinamento. E alguns, eu já sou uma celebridade, quem quiser paga para me ver, porque só eu que sei as noites que eu não dormi, que eu fiquei fora da minha família, e assim, um discurso... Que pode servir até como discurso importante na palestra, mas com uma boa dose de humildade. Exatamente. Claro, que é importante, porque é uma luta diária, todos lutam, ninguém não cai do céu, não. A coisa é uma luta permanente, sem dúvida. Isso vale para tudo, né, Dimar? Para todos. Para né? todos. E já existe tanto no mundo dos esportes como no mundo das palestras, Vanderlei Nogueira, são duas funções que parece que o ego veio junto. Né? A ausência do ego pode te limitar, mas o excesso do ego pode atrapalhar. E tem alguns palestrantes que têm um ego, que se consideram... Maior que a plateia. Maior que a plateia, que consideram deuses, né?
E no mundo do esporte, a gente vê que algumas pessoas não são humildes. Uma frase que você fala, né? Se você tem ele como ídolo, não se aproxime, né? É um só segredo, de longe. Assim você evita decepção, aquela coisa toda, frustração. Frustrações, né? E não é como todos. E até mágoa, né? Porque, poxa vida, isso acontece. Uma outra coisa, eu vi muitas palestras, né? E algumas palestras marcaram positivamente com o palestrante não atuando como ator no palco. Sentado atrás de uma mesa ou atrás de um púlpito, enfim, e conversando. Né? Não atuando como ator, de um lado para o outro, fazendo muitos gestos. Outros fizeram gestos e também foram palestras boas. Quer dizer, pode agradar de qualquer maneira? De qualquer maneira. Como se sente melhor, é isso? Eu gostei de uma palavra que você falou, ator. Porque as pessoas pensam, mas peraí, agora já é artista? Né? E não é artista, de jeito nenhum. Artista é artista, jogador é jogador, palestrante é palestrante. Então, naquele momento que você está dando você como um esportista dando uma palestra, você é um palestrante. Porém, a gente pega alguns termos do mundo artístico e coloca na palestra. Eu costumo dizer, Vanderlei, que o palestrante, ou esse atleta, esse executivo, quando está no palco, é um monólogo. Perfeito. Então, é um monólogo, é você sozinho. E os artistas que estão nos assistindo, eles devem até dizer que é verdade o que estou falando. É uma dificuldade muito grande fazer um monólogo. Primeiro, prender a atenção das pessoas, porque é só uma pessoa falando. É um monólogo, uma pessoa só. Aí. Então, a grande dificuldade de um artista fazer um monólogo é prender a atenção das pessoas durante 1h30 ou 2 horas. Não é fácil. Não é fácil. A não ser que você tenha muita história para contar. Muita história para contar. E no mundo das palestras, sempre será um monólogo. Claro. Geralmente é um monólogo. Qual é o seu cenário? Muitas vezes é o PowerPoint. Mas você tem que ser sempre maior do que o seu PowerPoint. Hoje o mercado oferece, seu PowerPoint pode ser maior que você, né? Que eu acho um absurdo isso. Que o dia que você for numa palestra e não tiver PowerPoint e não funcionar o data show, você desaparece. Então, o palestrante tem que ser sempre maior do que o PowerPoint. Mas o seu conteúdo, a sua experiência, tem que ser maior que você. E daí vem a humildade. Então, o que eu estou fazendo como palestrante, estou sendo um mensageiro. Eu estou sendo um comunicador. Eu estou compartilhando conhecimento, experiência, num ato de generosidade para com a minha plateia. E é um monólogo. E se nós utilizarmos os recursos de uma boa oratória, os recursos do teatro, que, como você falou, uma boa projeção de voz, bons gestos, gestos que indicam movimentos que facilitam a comunicação, o caminhar fica melhor ainda. Porque aí a comunicação flui. Porque muitas vezes, além de ser um monólogo, o indivíduo é monorritmo. E outra coisa, né, Edmar, que me parece que é nessa linha que você está abordando. Muitas vezes a história não é nem tão boa, mas a maneira como ela é contada, ela é tão atraente, não é verdade? E uma outra coisa também que é muito interessante, eu vi algumas palestras, pessoas com papéis nas mãos, para ir conduzindo o que tinha que dizer, um roteirinho, né? Outros sem nada. E decepcionante tanto uma coisa como outra. E em outras situações, agradou. Mesmo com o papel na mão, as pessoas arrancaram aplausos, as pessoas curtiram. Quer dizer, tem para todos os gostos, vai muito da maneira com que se coloca. É assim que funciona. Sempre, né? Você tem que ser maior do que qualquer recurso. Perfeito. Sempre tem que ser maior. Como é que eu vejo? Claro que alguém, não sei quando e por que, falou que você tem que ter um PowerPoint. Os grandes comunicadores, eles têm que dominar o assunto. O PowerPoint é só um recurso para... É um temperinho. É um temperinho, é uma perfumaria, que serve como roteiro do que você está falando, é para você poder lembrar, então facilita. Claro. Muitas vezes você usa como recursos de imagem. Certo. Mas isso não pode ser a garantia do sucesso da sua apresentação. Também não há nenhum problema você ter um papel, uma lauda, como nós da comunicação. Claro. Não há nenhuma importância. Desde que você saiba segurar esse documento, esse papel na mão. Desde que você saiba como olhar, ler e transmitir. Mostrar segurança. Mostrar segurança. É melhor que você tenha
um papel à sua mão e você não se perca do que você se perder no que você vai falar. Então, o que as pessoas querem é que você fale, que você compartilhe. Se você vai usar um pedaço de papel ou você vai usar o PowerPoint, não tem importância. Não existe uma regra que tem que ser. O que tem que ser é que você tem que dar um show. Você tem que transmitir conhecimento, sabedoria, experiência, simpatia, elegância, generosidade e humildade. Até porque a pessoa que contrata alguém, pelo menos, basicamente, conhece esse alguém. Não vai contratar no escuro. Conhece, pelo menos, aquela pessoa que está sendo contratada. Mas sabe que, Vanderlei, eu recebo inúmeros contatos todos os dias, isso é uma realidade. Uma parte das pessoas me procura assim, como eu faço para viver do mercado? O que eu preciso fazer? Outros falam bem assim, eu sou Beltrano e como é que você faz para me lançar no mercado? Outros só querem dicas. Então eu já percebi, quando eu vou conversar com algumas pessoas, elas não têm a paciência de percorrer o caminho e entender que ser um palestrante é um educador. Perfeito. Então eu tenho que estar muito bem preparado. Que a palestra é um produto. É um produto que alguém vai comprar. E você, quando compra algo que não é bom, o que você faz? Você devolve. Palestra tem como devolver? Não tem como devolver. Compensação não contrata nunca mais você. Nunca mais e depois divulga. Então tem alguns profissionais que querem... Não, eu só quero que você dê umas dicas de como eu faço para vender. Vender o quê? Bem improvisado, né? Bem improvisado. Então tem vários amadores. E também tem uma outra situação, Vanderlei, que nós que estudamos comunicação, que é lamentável. A plateia, né, de uma certa forma, com todo respeito, muitas vezes ela é ignorante, né? Ou ela é hipócrita, no sentido não pejorativo. Entendi, né? Entendi. Então, bastou alguém vir daí de paletó, né, que daí ele se farda, ele cria um instrumento, fala e bonito, escreveu algumas linhas num livro, virou autor e escritor. Para a plateia dizer, mas foi o palestrante que disse. Então tem muita gente despreparada, falando muita asneira, muita besteira, e como a plateia não entende, isso passa a ser uma verdade. Então a gente vê isso no mundo do jornalismo, alguns fazendo algum comentário que não é interessante, que não pesquisou. Mas o jornalista é mais investigativo, ele é mais crítico na construção das suas ideias. Entendi. E eu vejo, eu fico às vezes assustado, as pessoas aplaudindo. E o que o cidadão está falando não faz menor sentido. Ele está dando uma informação equivocada, mas está no palco. Então, para a plateia, né, para os ouvintes, para a audiência, é o máximo. Ele estava lá na frente, ele foi, ele disse. Edmar, o processo todo, a partir daquele momento, normalmente, em média, né, a partir do momento que ele vai te procurar, até o instante em que você diz, olha, agora é com você. Isso leva quanto tempo? As pessoas que fazem uma opção por um curso, que é muito mais interessante, desde que tenha disponibilidade, é 5 dias. Depois tem mais os encontros individuais de 1h30, que é o processo de coach. Então, isso leva uma média de 6 meses para acontecer. Então, tem alguns profissionais que não querem, porque já sou bom, mas aí durante o processo de coach, não sabe construir o produto. E não é eu que vou pegar a caneta que vou escrever. Então, eu fico testando se você tem o que falar. Então, o trabalho de coach, o que é? É ajudar esse indivíduo a atingir um objetivo. E ele tem que ter o subsídio, porque na hora da palestra não é eu que estou lá na frente. Claro, claro. Então, às vezes cria-se alguma resistência, porque na hora que você começa a espremer ele, não tem. E aí ele fala, não, mas eu peguei um pouco daqui, um pouco de lá, eu assisti a palestra do Vanderlei, assisti a palestra do Edmar, e aí eu juntei, mas o que é seu aí? É verdade. Então, e é difícil, a gente estudou comunicação, fazer uma matéria não é algo... Existe uma técnica, né? Tanto é que existe uma ciência, apesar que falaram que jornalista não precisa estudar, né? Mas existe uma técnica, né? Que é a rede de ideias, como se constrói um pensamento, como se transmite uma informação. E eu me norteio muito na preparação das palestras em cima da ciência da comunicação e em cima da andragogia, que é como o adulto entende, como aprende. E a minha preocupação sempre é, ao final da palestra, o que eu desejo com a minha audiência? Qual é a mensagem? O que eles vão levar para casa? Não é aplausos.
Então, quando o palestrante é amador, ele exagera em filmes, em músicas, no PowerPoint, cria uma sensação, vira um showzinho. Quando o palestrante é bom, as pessoas saem de lá dizendo, nossa, interessante, ele falou sobre isso, isso, isso. Não vem aquela sensação... Esquecendo um pouquinho o cenário. Exatamente. Né? É isso aí. Dimar, foi ótimo conversar com você. Muito importante, eu acho que é muito legal, porque a gente recebe tantas mensagens de pessoas que assistiram palestras de personagens ligados ao esporte e também, eu repito, a outros segmentos, e por isso que nós quisemos ouvir um especialista, né? Algumas vão muito nessa linha que você abordou, outros estão distantes de algo mais profissional, de algo mais profundo. Aprendemos um pouco mais com você. Obrigado. Obrigado a você, obrigado ouvintes. Muito bom. Foi ótimo. Com Edmar Oneda, que é da Academia do Palestrante, fizemos mais uma entrevista especial para você. Até a próxima.